Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples da Igreja Batista da Vila Brandão, aqui no Canal 9, o poder da Palavra de Deus na sua casa. Temos passado por dias difíceis em nossa nação, em nossa cidade, e no mundo. Tantas coisas acontecendo e um sofrimento sem igual visto na nossa geração. São coisas terríveis, por causa do vírus e tantas outras coisas que têm acontecido nesse momento. E quando olhamos para esse sofrimento, nós buscamos de Deus algo que possa nos trazer refrigério, nos trazer alívio. E no Salmo, capítulo 22, onde a gente vai dar seguimento aqui à nossa jornada pelo livro de Salmos, nós podemos ver um momento aqui de sacrifício, de crise extrema, aonde o salmista também procura o alívio de Deus, procura ali o agir de Deus sobre sua vida. Nós não sabemos em que Davi está descrevendo aqui, se realmente é a vida dele, e se foi a vida dele, não temos relato na Bíblia de quando isso aconteceu, ou se ele está também falando sobre a nação de Israel, que passou por momentos muito difíceis ao longo da sua história, principalmente com eles ali, e também não conseguimos achar ali esse relato, mas é um relato de extrema crise que ele coloca aqui, algo que é comparado simplesmente com o sofrimento de Cristo, já há muito tempo depois. No capítulo 22, a partir do verso 1, ele diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Você pode lembrar dessas palavras sendo ditas pelo próprio Jesus ali no momento da cruz. Ele clama ali de braços abertos, onde seus braços estão ali pregados naquela cruz, e ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? O texto continua: por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. É uma situação muito extrema aqui que ele começa a descrever. Algo, como disse, que nós hoje, através do entendimento bíblico e pela revelação do Espírito Santo sobre nossas vidas, através de sua palavra, podemos entender e olhar de imediato para a crucificação de Cristo ali. Passamos por esses dias, a Semana Santa, onde lembramos desse momento, e acabamos também olhando para esse sofrimento e vendo como que ele pode descrever de uma forma assim tão nítida o que aconteceu 1000 anos depois, mais de 970 anos depois do que está sendo escrito. Nós olhamos para essa angústia, olhamos para esse clamor que é levantado quando o servo de Deus ele está passando por momentos difíceis. E ele clama: meu Deus, por que me desamparaste? Nós podemos ver também no versículo 3 e 5 dizendo: Tu, porém, és santo, és rei, és louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mesmo clamando dessa maneira extrema, nessa crise extrema que ele está vivendo, ele não esquece quem é a sua rocha. Ele não esquece daquilo que foi ensinado pelos seus pais, não esquece aquilo que foi ensinado através da tradição ali do seu povo, aonde o povo clamou e o Senhor os ouviu, aonde o povo gritou, pediu por socorro, mas o Senhor veio com grande mão e os livrou. Podemos passar na nossa vida por momentos extremos, difíceis. Não vejo o que a gente está passando hoje. São muito medo, temor nas cidades, em cada pessoa ali, pessoas às vezes sofrendo não somente com medo, mas com depressão, ansiedade, por causa desse momento que estamos passando. Mas não esqueça, quando clamamos a Deus, nós temos essa certeza como o salmista tem. Tu, porém, és santo. Tu respondeu àqueles que clamaram a ti. Por isso eu clamo a ti, a minha confiança está no Senhor. O segredo aqui do salmista é exatamente isso, você olhar para essa situação extrema que está acontecendo ao seu redor e ver com os seus olhos. A fé não nega a realidade, ela vê o que está acontecendo, mas ela confia em Deus. Ela não olha simplesmente para a situação ou a circunstância. Não, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E fé em Deus, nosso Senhor. O salmista declara isso.
E ele começa então a declarar aqui a sua confiança no Senhor e ele sabe que não será decepcionado. Continuando, o texto vai dizer aqui no versículo 9 e 10 o seguinte: contudo, tu mesmo me tiraste do ventre deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Ele começa então a declarar a sua esperança. Sim, Senhor, quando nasci já dependia do Senhor. O leite materno que recebi já foi uma provisão tua. Eu sei que tudo isso que está acontecendo ao meu redor é perigoso, me causa medo, é extremo, é comparado ao sofrimento ali, né, de guerra, de um momento difícil, de muita fome, mas a minha confiança está em Ti, porque desde pequeno eu sou sustentado pelo Senhor. Desde pequeno a Tua mão me protege, desde o ventre da minha mãe o Senhor guarda a minha vida. Note que, apesar de ele citar essas circunstâncias difíceis em cada momento do texto bíblico, ele sempre para exaltar aquele que é mais importante. O que nós devemos fazer nesses dias é isso também. Olhar o que está acontecendo, ver aí como que estão as coisas, mas não esquecer que o nosso Deus, Ele é soberano. Ele guarda as nossas vidas. Então, pastor, eu não vou sofrer nada disso, eu não vou pegar essa doença. Não é isso que eu estou dizendo, né? Nós estamos no mundo teremos aflições. Podemos sim, se porventura isso se alastrar de uma forma ainda mais terrível do que está, passar por isso, né? Mas o Senhor não deixa de ser Deus. Ele guarda as nossas vidas, como a gente já falou aqui, tanto em vida como em morte. Aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá. A nossa esperança está afirmada num Deus, né, soberano, Senhor dos senhores. Assim como Davi coloca aqui nesse momento. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 12 e 13. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã, como um leão veroz rugindo, escancaram a boca contra mim. Quando a gente olha para esse texto aqui, não tem como você não lembrar do momento que Jesus é julgado ali, né, pelos fariseus e pelos romanos. Ele é torturado, as pessoas o rodeiam e começam a gritar, a blasfemar contra ele, no sentido assim de falar mentiras contra ele, insultarem, baterem, né? E os romanos, como já disse aqui nos programas anteriores, eles eram as pessoas mais qualificadas para torturar alguém naquela época. Eles tinham ali todo o aparato e todo o conhecimento para fazer uma pessoa sofrer. Jesus passa por esse momento. Eles estão ao seu redor, né? Como essa situação tão difícil no mundo hoje está ao nosso redor. E ele continua dizendo também, no versículo 19 ao 22, Tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo ao meu socorro, livra-me da espada. Olha que coisa interessante. Apesar de tudo isso estar acontecendo, apesar de todo esse sofrimento, não fique longe de mim, Senhor, porque o Senhor é a minha força. Olha que atitude de adoração e de vida com Deus, né, que Davi tem e demonstra como deve ser adorado esse Deus que é poderoso. Tu me diz, tu me livra da espada, livra-me, livra a minha vida dos ataques dos cães, salva-me da boca dos leões, dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondeste. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Mesmo que tudo isso aconteça, mesmo que tudo isso esteja ao nosso redor, nós estamos confiados num Deus que é maior do que toda essa situação. Jesus Cristo, ao passar por todo aquele Calvário, por toda a sua paixão ali, no sofrimento, mesmo ali no Getsêmani, quando ele começa a derramar o seu sangue ali de aflição, ele começa a entregar ali o seu sangue, a sua vida por nós, em direção à cruz. Tudo o que ele fez, aquilo ali era para nos trazer tão grande salvação. A vitória viria logo após aquilo ali. Jesus vai orar no Getsêmani e dizer, né, Senhor, Deus meu, se for possível, passe esse cálice de mim, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua. E Jesus passa por todo aquele sofrimento e lá na cruz ele diz, está consumado. Todas as coisas que precisavam ser feitas, todo o sacrifício que precisava ser entregue, foi entregue.
e nós passamos a ter tão grande salvação. Por isso que Davi coloca aqui, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Todas as nações se dobrarão diante do Senhor. Aquele momento foi sim de sofrimento. Esse momento que nós vivemos hoje é sim de sofrimento, mas nós temos a certeza que o nosso Deus, Ele vive, Ele reina, e nós celebraremos a vitória dele sobre todas as nações, sobre todas essas coisas. Todas as nações se ajoelharão e se colocarão em atitude de louvor a esse Deus Santo que nos dá a vitória. É Ele a nossa confiança, Ele é o nosso Deus forte, nosso guerreiro que batalha as nossas batalhas, Ele que vence. Por isso nós o celebramos, por isso nós colocamos a nossa visão nele. Eu sei que muitas pessoas, quando olham para os salmos aqui e essas partes do sofrimento, elas destacam mais porque também estão sofrendo e acabam caindo na tentação de sofrer ainda mais com essas palavras. Mas o foco aqui não é simplesmente o sofrimento. O foco aqui é esse Deus que nos livra, que nos dá vitória, esse Deus que nos socorre. E isso está aqui nesses primeiros versos do Salmo capítulo 22. E isso é muito interessante. Que você possa então colocar a sua confiança nele. Nós vamos ouvir uma canção agora que fala, sobre esse momento onde Jesus se entregou na cruz ali, só que um olhar voltado a Isaías 53, o Projeto Sola. E quando você terminar de ouvir essa canção, nós vamos voltar para concluir esse estudo. E eu sei que o Senhor vai continuar falando com você de uma forma poderosa. Até lá! Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou ao
fazer viver. La 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 Ele se entregou, Ele se deu. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O salmista coloca então essa dificuldade extrema aqui nos primeiros versos, mas coloca a sua confiança em Deus. E no final ele vai falar sobre essa intensa angústia e ele vai também mostrar que existe, mediante a aflição imediata, um livramento de Deus sobre nossa vida. Olha o que ele começa a dizer a partir do verso 27. Todos os confins da terra lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino. Ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos que descem ao pó, cuja vida se esvai. Como que Davi vai colocar esse entendimento aqui? Ele vem falando nos demais versos a respeito dessa aflição e que é imediata. Nós estamos sofrendo isso agora, essa epidemia que alcançou o mundo todo, todo esse sofrimento, a fome, a destruição, tudo que está causando, tudo isso é colocado diante de Deus. Isso é imediato. Como disse a vocês, a fé não nega a realidade. Se eu estou vendo essa situação que está acontecendo na minha frente, eu não nego. Ela existe. Ela é perigosa. Mas ele coloca: todos se banquetearão diante do Senhor e adorarão. Essa visão, ela é tremenda porque, apesar de tudo isso que está acontecendo, eu não deixo de confiar no Senhor. A minha fé está em Ti. E em Ti, Senhor, eu estou seguro e sei que no seu tempo, quando a Tua vontade for cumprida, nós Te adoraremos com louvor, porque Tu és maravilhoso. É isso que Davi coloca aqui. Olha o que ele vai dizer nos outros versos. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos e justiça, pois ele agiu poderosamente. Davi fala das gerações que virão depois deles, que ouvirão falar desse Deus poderoso que livrou e salvou a sua nação. E por que não dizer, nós estamos incluídos nisso. João 17, quando Jesus vai orar, ele ora por nós, aqueles que ainda virão, aqueles que ouvirão ainda a mensagem e glorificarão ao Senhor. Bendito é aquele que não vê e crê. Ele mesmo nos disse isso. Nós podemos olhar as circunstâncias e tudo o que está acontecendo, coronavírus e tantos outros, mas nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa vida. E por isso nós podemos confiar nesse Deus que já venceu na cruz do Calvário. Não estar mais ali. A cruz está vazia, o túmulo está vazio. Mas o trono não. O trono está ali ocupado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que você possa ter essa certeza sobre o seu coração e sobre sua mente. E que haja salvação sobre sua casa, sobre o seu lar. Mas pastor, eu ainda não aceitei a Jesus, como faço? Aceite aí agora, nesse momento na sua casa. Aceite a Cristo como Senhor e Salvador. Passe a adorá-lo como Senhor e Salvador verdadeiramente. Tire todos os outros que possam tentar te desviar de Cristo e aceite a esse que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. E a tua certeza, a tua confiança, estará sempre nesse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Faça isso, entregue sua vida ao Senhor. E quando passar esse momento, assim o Senhor nos permitindo, quando as igrejas voltarem a ter as reuniões novamente, procure uma igreja evangélica mais perto de você. Que o Senhor nos abençoe e não perca o nosso próximo programa. Até lá!
Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto de adoração e louvor. Segunda-feira às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças às 19h30, às sextas às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão. Aleluia.